sou a pastora Maírla e hoje eu quero estar compartilhando com vocês sobre o tema Pastoreando a Próxima Geração. Bem, aqui na nossa igreja, nós temos uma igreja de crianças e todo semestre a gente trabalha com as redes, que na verdade são grupos na nossa igreja, onde cada mês, a gente coloca a responsabilidade de uma rede estar responsável para estar ministrando as crianças. E agora, nesse segundo semestre, nós estamos entrando aqui nos dias aí de 2013, as nossas redes vão estar recebendo essa palavra que eu estou compartilhando com você, pastoreando a próxima geração. Eu ouvi certa vez a ilustração de uma mulher que ela não via defeito em ninguém. Quando os seus filhos comentavam, por exemplo, mamãe, olha, aquela pessoa fez isso, aquilo outro, ela dizia, mas coitado, também olha, ele foi uma pessoa que não teve amor, não teve carinho, e era uma senhora que ela defendia todo mundo. Até que um dia os filhos dela ficaram cansados dela defender todo mundo, falaram, mãe, mas desse jeito você vai ver virtude até no diabo. Aí essa senhora parou e falou assim, mas não é que ele é perseverante? E é verdade. Se a gente pudesse achar uma virtude em Satanás, ele é persistente. Se ele não consegue com uma pessoa, ele vai tentar com outra. Se ele não consegue com um pai, ele vai tentar com o filho. Se ele não consegue destruir uma geração, ele vai tentar na próxima. E a gente que estudou sobre batalha espiritual, guerra espiritual, a gente precisa estar ciente dessas coisas, que é uma realidade, né? A minha filha Maísa, minha filha mais velha, é uma menina que Deus já tem levantado para pregar, para ministrar. No final de semana passado eu tive a grande alegria de acompanhá-la. Ela esteve ministrando uma conferência lá no sul, em Araucária, e foi muito, muito especial. Mas mesmo nessa conferência ela esteve compartilhando uma experiência. Hoje ela tem 17 anos, mas por volta dos seus 13, 14 anos, a Maísa compartilhou que ela sentiu uma luta espiritual muito grande. Como se forças espirituais mesmo quisessem levá-la para o mundo, para experimentar as coisas do mundo. Ela começou a ter curiosidade de como é que é essa vida de aprontação, essa vida aí onde as pessoas curtem e fazem balada, aquela coisa toda. E Deus, eu não posso compartilhar com vocês agora, quem sabe numa próxima oportunidade, nos deu estratégias, né, para a gente poder estar trabalhando com a Maísa isso. E ela ser livre realmente dessas garras mundanas e do inimigo. E eu pude perceber o que aconteceu. O diabo tentou destruir a vida do meu esposo e a minha vida, né? E ele não conseguiu. Os espíritos familiares tentaram destruir a nossa vida, como tentou destruir e em parte até conseguiu destruir a vida, por exemplo, do meu sogro, que faleceu, salvo, mas se converteu ali no hospital, mas um homem que estava com cirrose hepática, com varize no esôfago, e tudo em virtude de muita droga, virtude de muita bebida. Esse espírito familiar tentou pegar a vida do meu esposo. Com 13 anos, ele conheceu as drogas, assim, por acaso, né? Então você vê, o diabo tentou na vida do pai, tentou na vida do filho, mas meu esposo se converteu aos 15, 16 anos, a maldição foi quebrada, mas esse mesmo espírito tentou pegar a vida da minha filha na idade de 13 anos. Então a gente entrou com jejum, com oração, aleluia, porque a Bíblia diz que Jesus veio destruir as obras do diabo, é maldição, caiu por terra. Então eu estou falando tudo isso para te dizer que o inimigo realmente, quando ele não consegue pegar uma geração, não consegue pegar uma pessoa, ele vai tentar na próxima. E nós precisamos, como filhos da luz, ter sabedoria, conhecimento para pastorear a próxima geração. Olha que texto interessante que diz aqui em Juízes capítulo 2, verso 10. Diz assim: finalmente morreram todos os que pertenciam àquela geração, a geração de Josué, que foi a geração que herdou a terra prometida, e foram reunidos aos seus pais. E surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito a Israel. Pouco tempo depois, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovara e cultuaram a Balaíns, abandonaram o Senhor, prestaram cultos a Baal e foram entregues aos inimigos. Queridos, olha que coisa interessante que esse texto aqui está falando para mim e para você. Nós vimos uma geração aqui de Israel que conheceu o poder de Deus.
A geração que foi contemporânea de Josué, viu a glória de Deus, viu as maravilhas de Deus, né? Saiu do deserto, tomou posse da terra prometida, viu o milagre acontecer. Mas a Bíblia diz que quando estes pais morreram, Josué faleceu e toda essa geração faleceu, a próxima geração se esqueceu de Deus. A próxima geração não sabia nem quem era o Senhor e começaram a se envolver com outros deuses e começaram a ter destruição e os inimigos assolaram realmente a sua vida. Bem, isso é um alerta para mim e para você, especialmente nós que temos essa preocupação com as crianças, né? A criança é a geração, a próxima geração. A criança que está aí na sua igreja, que hoje está dando trabalho, que você diz, poxa, meu Deus, para que esses meninos às vezes, como a gente citou no último vídeo que nós gravamos, né? Quando vai para a salinha, fala, graças a Deus, essas crianças saíram da igreja, esses meninos só dão trabalho, meu Deus. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque eles são a próxima geração. Hoje eu quero te perguntar, como é que está a sua igreja? Eu quero perguntar para você, como é que está a sua vida espiritual? Está bem? Está ótima? Pastora, glória a Deus, eu conheço a Jesus. Aleluia! Olha, como é que está a sua igreja hoje? Pastora, minha igreja hoje está uma bênção, minha igreja está maravilhosa, que maravilha! Agora eu quero te perguntar, como será que vai estar a sua igreja daqui a 10 anos? Como será que vai estar a sua igreja daqui a 15 anos? Como será que vai estar a sua casa? Porque hoje está tudo bem, você tem temor a Deus, mas o seu filho hoje, a sua filha que tem 2 anos, daqui a 10 anos tem 12. Que hoje tem 5 anos, daqui a 10 anos tem 15. Como eles vão estar? Hoje nós precisamos nos atentar e chegou o tempo, Deus tem nos alertado para pastorear a próxima geração, para não acontecer isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. Quando a geração passada que viu os milagres de Deus faleceu, a geração que veio o seguinte, diz aqui, e a primeira coisa que eu quero falar para você, ele diz aqui, veio surgir uma outra geração que não conhecia o Senhor. Então eu e você, nós como educadores cristãos, como pastores da nossa igreja, né, nós precisamos fazer com que as nossas crianças, jovens, mas hoje aqui eu estou me atentando mais para as crianças do ministério infantil da igreja, para que eles possam conhecer a Deus. Primeira coisa, conhecer a Deus. Como é que professor, a sua criança, como é que pastor, as crianças da sua igreja vão conhecer a Deus? Queridos, é muito lindo a gente ter estratégias maravilhosas na igreja. Por exemplo, aqui na nossa igreja, cada mês tem um tema. Então, por exemplo, no mês passado, eles estiveram trabalhando aqui sobre missão possível. E foi muito, muito especial. Foi tremendo. Agora, é muito importante que, falando sobre um personagem bíblico, agora eles estão trabalhando também na trilha da promessa, agora no mês de junho, né? Estão trabalhando um tema muito especial, a igreja de crianças está maravilhosa, fizeram um cenário de trilha, muito fera, falando sobre a vida de Abraão. Então eu sei que nós temos estratégias, decoramos a igreja de crianças, fazemos coisas lindas, mas queridos, uma criança, ela vai conhecer a Deus se ela conhecer a palavra de Deus. Não adianta a gente chegar na salinha, chegar na igreja de crianças, fazer um tanto de brincadeira, né? Isso é legal, mas fazer só brincadeira. Vou chegar na igreja de crianças ou no seu departamento infantil da sua igreja e você vai, por exemplo, ali ter uma decoração muito legal, fazer festa, poxa, beleza. Mas o principal que essas crianças precisam aprender é sobre a palavra de Deus, sabe? Por exemplo, você está trabalhando, que nós estamos trabalhando agora esse mês na trilha da promessa, sobre a vida de Abraão. A gente tem que pegar um versículo bíblico e cada culto, gente, vamos aprender aqui a palavra, repete esse versículo comigo, porque é a Bíblia que fica no coraçãozinho delas, sabe? Como a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Tem a história de um jogador de futebol americano, muito interessante, que eu ouvi esses dias. Ele, quando era jovenzinho, adolescente, foi convidado para participar de uma colônia de férias bíblica. E nessa colônia de férias, ele não era convertido, mas ele foi e lá tinha um troféu, o maior troféu da colônia de férias. Quando ele chegou lá, ele falou, eu quero ganhar esse troféu, porque ele era muito competitivo. Aí falaram, mãe, mas vai ganhar esse troféu quem decorar o maior número de versículos.
E aí ele falou, eu vou ganhar. Ele não conhecia nada da Bíblia, os pais dele não eram cristãos. E ele foi e decorou vários versículos bíblicos. O que aconteceu no dia da prova? Ele venceu. Ele falou o maior número de versículos bíblicos e ganhou aquele troféu maravilhoso. Mas os anos se passaram, ele não continuou congregando na igreja evangélica, cresceu, se tornou um jogador de futebol americano famoso e um dia ele sofreu um grave acidente. Nesse dia que ele sofreu esse acidente, que ele estava ali aos cuidados dos médicos entre a vida e a morte, ele conta no seu testemunho que aqueles versículos bíblicos que ele havia aprendido ali quando ele era um junior, no início da sua adolescência, vieram todos à sua mente. Ele começou a declarar, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente, o Senhor me guarda. Aqueles versículos vieram à mente dele, aquilo foi um conforto, uma força tão grande. E ali quando ele estava adulto, naquele leito de morte, ele entregou a sua vida a Cristo e teve a sua vida salva, o seu espírito salvo e o seu corpo salvo, e teve a sua saúde restabelecida. Para você ver que a palavra, a Bíblia vai, né? Como diz o Senhor, a minha palavra não voltará vazia. Então você, professor, você, educador, pai, mãe, você que está trabalhando com crianças, é você levá-los a conhecer a palavra de Deus. Queridos, lá em casa, qualquer oportunidade que eu tenho, eu estou falando da palavra com os meus filhos. Como diz um grande especialista, um famoso autor que nós temos aqui no Brasil, escreve livros maravilhosos sobre educação de filhos, ele fala, educando os seus filhos através de histórias. Então você conta uma história bíblica, fala, meu filho, olha, a gente está passando por isso aqui, mas a Bíblia diz isso. Levar a sua criança, levar os meninos da igreja a conhecer a Deus através da palavra, de uma maneira inteligente, de uma maneira legal. E a última coisa que eu quero te falar, pastoria na próxima geração, que é um tema bastante extenso, né? Mas lógico que eu não vou aqui, vamos dizer, limitar todas as possibilidades desse tema, mas eu estou colocando duas coisas muito importantes. Primeiro, que é relacionado a esse versículo, conhecer a Deus. E a segunda coisa que eu acho muito interessante, falou aqui no verso 10 do capítulo 2 de Juízes, e surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito a Israel. Sabe a segunda coisa que nós precisamos fazer para pastorear essa próxima geração? Nós precisamos orar, nós precisamos trabalhar para que as crianças tenham experiência com Deus. Querido, meu esposo, ele costuma dizer o seguinte, olha, se hoje aqui no planeta Terra baixasse várias espaçonaves e vários ETs falando, não, essa história de Deus não existe, esse negócio de Jesus morreu na cruz não existe, nós que criamos vocês. Meu esposo costuma dizer assim, eu não ia acreditar nos ETs, eu não ia acreditar nos OVNIs, sabe por quê? Porque eu tive uma experiência com Deus. Pode vir OVNI, pode vir um diabo 4, mas a experiência que eu tive com Deus, ninguém rouba de mim. Eu tive uma experiência com Deus, algo que me marcou, algo que me ligou a Ele. E nada pode roubar isso de mim. Então, é uma coisa que sempre eu aprendi, logo, eu sou mãe de 4 filhos, né? E eles começaram a entrar na adolescência, e a gente vê que o mundo tem atrações, isso é inegável. E a minha oração sempre aos meus filhos, Marisa, Bianca, Ricardinho, Josué, Deus, dá a eles experiências contigo. Porque eu sei que assim como eu e meu esposo tivemos experiências com Deus, querido, eu tive experiência com Deus lá na minha mocidade, quando eu era uma jovem. Eu sou evangélica há mais de 25 anos, eu vim de um lar que não era cristão. Mas eu tive uma experiência tão grande com Deus, eu fui batizada com o Espírito Santo quando eu tinha 14 anos de idade. Isso marcou a minha vida. E hoje, mais de 25 anos depois, eu vou te falar, eu já passei muita situação difícil na minha vida. Já passei muita dificuldade. Já vi muita situação no meio cristão, evangélico, que se eu fosse olhar para homem, eu tinha desistido há muitos anos atrás. Mas sabe por que me fez desistir? Porque eu tive uma experiência com Deus. Tive uma experiência com Deus. E isso ninguém rouba de mim. E uma das coisas que eu oro é Deus dar aos meus filhos experiências contigo. Quando a Mais estava passando essa fase dos 13 anos,
onde ela estava assim, aquele crente girafa, né? Com o olho lá no mundo, aquele pescoção lá no mundo. Eu comecei a orar, eu e o pai dela, Senhor, dá à nossa filha experiências contigo. E hoje ela compartilha experiências tão gloriosas que ela tem tido com Deus, aleluia. E ela tem hoje pregado para outros jovens falando dessas experiências. Então, nós como pais, precisamos fazer essa oração. Nós como educadores e professores, deixa eu te falar uma coisa, querido. Esse povo aqui, a Bíblia diz que eles não conheciam a Deus o que ele havia feito. Nem lembrava mais. Deus livrou o povo de Israel, mas a gente nem sabe o que foi isso. Não. Como é que nós vamos fazer para que essas crianças contemporâneas a nós conheçam a Deus, tenham experiências com Deus? A gente deve orar por elas. Então você, líder, departamento infantil da igreja de crianças, você está orando pela sua aula. Antes de entrar na igreja de criança, você está abençoando ali as cadeiras, Deus, as crianças que vão entrar aqui hoje. Em vez de olhar para uma criança e falar, meu Deus, que menino, esse não está sozinho não, que menino tribuloso, leva o pai para a mãe logo, vê como um problema. Não, você pega essa criança, põe a mão na cabecinha dela, no coração, ministra, Senhor, eu abençoo, que ela seja cheia do Espírito Santo. Comece um propósito de oração por essa criança, ela é a próxima geração, para que ela tenha uma experiência com Deus, uma experiência com Deus. Eu quero finalizar compartilhando com vocês uma experiência pessoal que eu tive aqui na igreja de crianças. Teve um mês que nós estivemos trabalhando sobre os frutos do Espírito Santo. E o tema foi Na Onda do Espírito. E eu me lembro que o mês estava já encerrando, eu estava no momento de oração. E eu falei assim, Senhor, abençoa essas crianças, para elas terem uma experiência com o Espírito Santo, para elas serem marcadas. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim, minha filha, e você orou por essas crianças, para elas serem seladas por mim? Eu falei, é mesmo, né, Senhor? Eu não orei por elas. E o Espírito Santo falou comigo, ora por elas. O mês estava finalizando, só tinha mais um culto que depois já ia começar o próximo tema do outro mês. E o Senhor falou no meu coração, ore por elas, para elas terem uma experiência comigo. E aí eu agilizei, a equipe da coordenação da igreja de crianças estava responsável naquele mês. Nós jejuamos, oramos, falei, gente, já vamos entrar ministrando. E queridos, eu peguei aquele dia, comecei a orar pelas crianças. Falei sobre o Espírito Santo, sobre Atos capítulo 2, sobre o batismo com o Espírito Santo. Rapidinho, 15 minutinhos. Levei algumas... É importante você ter uma aula assim, com visual, né? E aí mostrei como o Espírito Santo caiu sobre eles e tal. Coloquei uma música. E chamei a equipe que estava jejuando e orando. Nós começamos a ministrar o batismo com o Espírito Santo para essas crianças. E, gente, foi espetacular. Criança começou a cair no poder de Deus, criança começou a falar em línguas. Eu comecei a pegar a criança que estava tendo experiência com Deus, falei, ora pelo seu amiguinho, e começaram a orar. Foi uma coisa tão espetacular, tão linda. Depois eles chegaram contando para os pais, e no mesmo dia eu falei, quem quer contar experiências aqui? E eu me lembro de uma menininha que falou assim, eu quero contar aqui. Na hora que eu caí, eu senti Jesus me pegando no colo, e ele fez carinho na minha cabeça. E eu chorei porque eu vi Jesus. Que coisa linda, coisa fantástica. Eles tiveram uma experiência com Deus e isso como alegrou meu coração. Então, para pastorear a próxima geração, você como líder, como educador, pai, eu te desafio hoje a fazer essas crianças conhecerem a Deus através da palavra. Inculca a palavra de Deus nas crianças, amém? Em segundo lugar, ore, peça a Deus, jejue, ministre, para que elas tenham uma experiência com Deus e vejam as grandes obras do Senhor. Como diz lá no Salmo 90, Senhor, que vejamos as grandes coisas que Tu fazes e que os nossos filhos vejam o Teu glorioso poder. Que Deus te abençoe, abençoe o ministério infantil da sua igreja, porque em nome de Jesus, o que você tem vivido hoje, de grandes coisas na tua igreja, na tua vida, eu profetizo que a próxima geração que virá será uma geração muito mais forte, mais cheia da unção, do poder de Deus, da glória de Deus, porque você será um instrumento do Senhor para que isso aconteça. O Espírito Santo está com você e Ele te capacita. Um grande abraço e até a próxima.